Brasil, tudo bom contigo? Seja bem-vindo a mais um programa aqui do ID na Web. Já te convido, inclusive, a você se inscrever aqui, curte, comenta, compartilha com alguém aí, coleguinha, e fique ligado conosco, porque hoje o assunto será relacionamento. E temos aqui hoje Matheus e Ian para tratar sobre este assunto. Há quem acredite, né, que tem critérios para você seguir, há quem acredite no presente de Deus, há quem acredite aí que tem um tempo determinado para tudo acontecer, mas hoje nós vamos dizer aqui qual que é a real. Há ou não uma pessoa certa para você se relacionar? E aí, Matheus, o que é que você acha? Bom, eu discordo. Eu entendo daqueles que acreditam que existe uma pessoa certa, mas eu discordo. Ah, Matheus, mas você fala com... Você tem algum embasamento bíblico, algum versículo que comprova que você discorda, que você está certo? Não. Da mesma forma que não existe versículo que fale que existe uma pessoa certa. Se a gente for olhar para a luz da Bíblia, a gente não vai ter exemplos de pessoas que tiveram esse negócio de orar para Deus mostrar ou me dar esse presente de Deus, essa pessoa certa. Até porque o único exemplo, na verdade, que a gente tem na Bíblia foi de Adão e Eva. Que Deus ele tirou Eva da costela de Adão e aquela foi a mulher para aquele homem. Só que se a gente for olhar na história, aquele presente, no final das contas, Adão estava colocando a culpa em Deus. Exatamente. Então, algumas pessoas, eu acredito que algumas pessoas utilizam esse argumento para terceirizar a culpa se esse relacionamento ele não der certo. Não são todas. Algumas utilizam desse argumento. Eu não acredito que existe uma pessoa certa. Eu acredito que Deus ele nos dá a capacidade, maturidade e consciência para a gente ver se aquela pessoa ela vai nos fazer feliz ou não. Deus ele nos dá, que Deus ele não tira a nossa consciência. Deus ele nos dá maturidade suficiente para a gente saber se aquela pessoa vai me fazer feliz ou não. Se a gente for olhar para a Bíblia, os exemplos Abraão, Isaac, nenhum deles tiveram isso. E é engraçado que a diferença daquele tempo para o tempo de hoje é que aquelas pessoas elas não tinham essa questão de namoro. Namoro atualmente é a fase de conhecer, embora alguns não vejam dessa forma. Isso. E antigamente não. O rapaz ele via aquela moça e tomava a mão daquela moça em casamento. Não tinha a fase de conhecer, nada do tipo. Ele casava com aquela mulher e ia ter que suportar aquela mulher. Ele conhecia e ele amava, escolhia amar aquela mulher da mesma forma que a mulher escolhia amar aquele rapaz. Mas não tinha essa fase de eu vou namorar com ele, eu vou conhecer ele. E hoje a gente tem essa possibilidade, porque o namoro, nós que somos cristãos, a gente tem que olhar que o namoro, ele é a fase para você conhecer aquela pessoa. Porque no namoro, relacionamento, a gente passa por diversas fases. Eu posso até falar isso aqui um pouco mais à frente. E uma das fases que a gente passa é a fase da paixão. Que há quem diga que a paixão ela é a suspensão temporária do raciocínio. Só que eu tendo consciência, a consciência que Deus me dá, que eu vou passar por essa fase, eu posso fazer o quê? Já que eu vou passar por essa fase, e eu sei que na paixão eu vou olhar os critérios e as qualidades daquela pessoa, porque é nítido, vai ser nítido quando a gente tá naquela fase da paixão. Eu faço o quê? Eu vou olhar se os defeitos que aquela pessoa possui são suportáveis para eu levar para um casamento, entendeu? Sim, exatamente. E uma coisa também que a gente analisa, né, falando a respeito assim de você analisar qual que é a vida da pessoa e tudo mais que ela faz, é uma coisa que vários acabam não analisando. Você vê que a pessoa ela é um pouco grosseira, você vê que a pessoa tem maus hábitos, vê que a pessoa é um pouco ignorante, e a galera fala, não, isso aqui a gente releva, isso aqui a gente muda depois quando eu resolver me casar, a gente muda no casamento. E não muda, gente, é um conhecimento. Se você conhecer uma pessoa assim, você não conversou com ela, que você não gosta das atitudes, acabou, minha filha, depois que tu vai mudar não, tu vai segurar teu filho agora pro resto da tua vida, entendeu? É isso aí. Então, tenham atenção nesses detalhes, porque é muito importante. Ian? Primeiro, essa questão de existe uma pessoa certa pra mim não existe. O que você existe são escolhas. Eu faço escolhas, você faz escolhas, Matheus faz escolhas e ponto final. O que você tem que ficar atento, na verdade, são os sinais. São os sinais, como vocês falaram, que a pessoa tem que escolher. Você segue alguns tipos de princípios. A Bíblia te dá uma dica antes de qualquer coisa. Ela fala assim, fala muito sobre o jugo desigual. A primeira dica que ela te dá é essa,
Se você quer ter um compromisso com alguém, você quer construir uma família com alguém, olha, a primeira coisa que eu vou te dizer é que a pessoa seja pelo menos, no mínimo, cristã, que siga a mesma fé que você, que tenha as mesmas ideologias que você, que tenha o mesmo, vamos dizer, abre aspas, pensamento. E posteriormente você vai ficar atento agora quais são as características daquela pessoa. E principalmente, quando você escolhe uma pessoa para casar, você não tem que olhar as qualidades, você tem que olhar os defeitos daquela pessoa. Será que você vai conseguir suportar aqueles defeitos durante... É porque quando a gente fala de casamento, hoje em dia tá muito banal. É tipo, bora testar, se não der certo a gente separa. E para um cristão não existe esse negócio, se não der certo. O que é que vai acontecer? Você vai ver as características das pessoas, se você conseguir suportar aquela questão dos defeitos dela, você vai com ela, você vai amadurecendo com ela e você vai ter um casamento feliz. Mas essa questão de só olhar as qualidades, primeiramente eu não olharia por esse ângulo. E depois disso, o casamento todo dia é uma renúncia diária. Tanto de um lado, com toda quanto do outro. certeza. E vindo aqui também, né, para aquele negócio de, às vezes a pessoa acha, né, tem a certeza, a plenitude, que é aquilo mesmo, orou para ser, insiste por anos, e acaba descobrindo tempos depois que na verdade não era nada daquilo, que não tinha nada de presença de Deus, que Deus nunca tinha mandado ela assim aprofundar aquela pessoa, encostar na vida dela, e ela percebe que ela caiu ali também em um balaio de gato, que não vai dar mais nada da vida dela. Exemplo disso, a gente já tem inclusive histórias bíblicas, né, que pode usar aqui como exemplo, que é, por exemplo, a questão de Ruth e Lia, que é o quê? A história em que Jacó, ele era apaixonado por Ruth, não, Raquel e Lia. Ele era apaixonado por Raquel e ele foi pedir a mãe de Raquel em casamento. Só que Raquel, ela não gostava dele. Além disso, Raquel era uma das filhas mais novas do cara. E aí, o que o pai de Raquel fez? Faz com que ele se casasse primeiramente com Lia, cujo ele não amava, e Lia era apaixonada por ele. Lia fazia de tudo pelo cara, gente. Ela tentava fazer o relacionamento dela dar certo. Ela cozinhava pra ele, ela organizava a casa, ela dizia que o amava, ela fazia tudo por ele. Mas ainda assim, ele continuou insistindo em Raquel. Trabalhou 7 anos para poder se casar com Raquel, acabou se casando com Lia. Trabalhou mais 7 anos, formando 14, se casou com Raquel. Depois, de anos depois, quando ele veio a ter filhos juntamente com Lia, eu descobri que Raquel era estéril e tudo mais, tudo isso que aconteceu, foi que ele de fato começou a perceber que Lia era a pessoa ideal para ele. Mas por quê? Porque ele finalmente entendeu que o casamento é um lugar onde você faz dar certo. E se as duas pessoas não estão em concordância, isso é muito difícil. Com certeza. E aí, o que vocês diriam sobre isso também? Sobre o casamento? Rapaz, é aquela questão que o Matheus ia falar sobre a paixão. Às vezes a gente está apaixonado muito por uma pessoa que a gente não cega. A gente só quer aquela pessoa, só tem que ser aquela pessoa, só serve pra mim se for aquela pessoa. E às vezes, na verdade, tem outra que tá do teu lado ali, que tem todas as características que você busca na pessoa e você não vê, porque é a paixão que te faz cegar. Eu acho que, como você falou, o casamento é todo dia você fazendo algumas escolhas. Ele percebeu isso depois que ele casou, quando ele percebeu que uma dava mais valor a ele, que uma chegava mais perto dele, que uma fazia as coisas para agradar ele. Aí ele veio se tocar que, na verdade, a mina que ele tinha escolhido não era a certa, mas sim a irmã. Isso, concordo com o que acabou de falar. É que assim, quando a gente vai entrar no relacionamento, a gente passa por algumas etapas. A primeira etapa que, pelo menos eu observo, e já vi as pessoas também falando, é que eu me encanto com uma pessoa. Seja uma qualidade, seja o modo como ela trata a pessoa, a beleza, que hoje é bastante comum, é o mais comum, né? Eu me encantei pela beleza, pelo sorriso, pelo olhar. E quando eu alimento esse encanto que eu tenho por aquela pessoa, isso vira uma paixão. E a paixão, como o Ian até concordou aqui, ela é uma suspensão temporária do meu raciocínio. A gente sabe que a maioria das pessoas, quando passam pela paixão, o que ocorre? O tempo ele passa mais rápido com aquela pessoa, tem aquele efeito de borboleta na barriga, quer estar o tempo todo com aquela pessoa, é um mar de rosa, é tudo perfeito. Só que se eu não observo as coisas que são necessárias para o casamento, porque as qualidades vão ser muito nítidas, você não precisa, na paixão, você não precisa se esforçar para você notar as qualidades daquela pessoa. E Pedro Calabres, ele fala, ele é psicólogo, é psicanalista, se eu não me engano, ele fala que a paixão ela dura em média 1 ano a 1 ano e meio. Sim. E eu sabendo que eu estou nessa fase,
E eu sei por tudo que eu vou passar, como eu falei, eu tenho que olhar os defeitos daquela pessoa. Porque, eu não gosto daquela pessoa, ela deixa a toalha em cima da cama. Não, mas eu acho que isso vai... Acho que dá pra suportar. Ele gritou comigo 2 vezes, mas é porque eu também estava errada. Isso. Se você não olha e não se atenta para esses pequenos detalhes, lá na frente, aí vem aquela fala que é bastante comum. Ele mudou no casamento, ela mudou no casamento, não era assim. Só que na verdade já era antes. Só que eu deixei com que a paixão ela me cegasse. Eu tampava meus olhos com peneira. E o que tu acabou de falar a respeito do casamento, no casamento muitos casais eles passam por uma fase muito importante, que é o seguinte: a nossa mente, nosso cérebro, ele tem uma capacidade muito grande da gente se adaptar. Nossa mente, ela consegue se adaptar para as coisas boas e para as coisas ruins. E para as coisas ruins isso é muito bom, porque se você passa por uma perda, às vezes a gente passa por uma perda familiar, por exemplo, e a gente sofre com aquilo, a gente acha que a gente nunca vai superar aquilo. A gente se afoga naquele mar de lágrimas, e a gente acha que a gente nunca vai superar aquilo. Só que a nossa mente, ela vai e se adapta àquele momento e faz com que eu passe e consiga superar isso. Só que isso é muito bom. Só que para esse lado ruim, que a gente consegue superar, a nossa mente ela também se adapta para as coisas boas. Exatamente. As coisas boas, por exemplo, no casamento, que é muito comum. O homem, ele casa, no início do casamento é um mar de rosas. Só que depois a minha mente ela vai se adaptando. Eu chego do trabalho, eu sei que minha mulher ela vai estar lá todo dia. Então aquele bom tratamento já vai mudando. Eu vou deixando entrar no que as pessoas chamam de rotina. E isso vai tornando cansativo. A mulher sabe que o marido vai voltar. Não tem mais aquele abraço, aquele vamos cozinhar junto, nós dois. Aí o marido ele vai e começa a tratar a mulher como se fosse simples esse enfeite aí, que sempre vai estar lá. E por isso que a gente, muitas das vezes, a gente passa a dar valor às coisas quando a gente perde. Porque a nossa mente, ela tipo, ativa automaticamente e a gente percebe que, tipo, essa pessoa não vai estar aqui para sempre. Sim, com toda certeza. E a principal coisa aqui que a gente tem que analisar sobre, né, os pontos da pessoa, tipo, como que ela é no namoro, para como que ela vai ser no casamento, é que geralmente se dobra. Se ela é uma pessoa que só é romântica, ela vai continuar sendo romântica. Mas se ela dá alguns pitis de vez em quando, se ela dá alguns pontos de grosseria, isso já é uma coisa que você começa a dar uma friada mesmo. Porque se você não fria agora, depois pode se tornar algo pior. E aí você vai dizer, mas nunca tinha acontecido isso antes. Na verdade já aconteceu e você que nunca se veio, entendeu? Então tenha cuidado, se é tanto para homem quanto para mulher, não tem só homem que é ignorante, também tem mulheres ignorantes. A gente tem que se ligar nesse negócio também, entendeu? Então vão cortando essas coisas, presta atenção no namoro de vocês para depois não dar ruim. E uma outra coisa também que a gente tem que analisar muito é a respeito do eu decidi orar, né? E Deus disse que essa pessoa é pra mim, tipo, tava orando juntamente com ela. Cara, esse negócio é muito complicado. Por quê? Porque, como a gente tá falando aqui de paixão é uma coisa que cega a gente, como eles falaram aqui lá no início. É uma coisa bonita, a gente só olha o lado bonito da pessoa. E a gente acaba ignorando tudo que a gente deveria pôr na balança, entende? Então, uma vez que a gente não ponha na balança, a gente começa a analisar aqui os pontos negativos. Em vez deles começarem a subir, eles caem e só fica aqui a positividade. A gente não olha a outra parte. E aí, o que vocês acham do orei e é de Deus? Rapidamente falando. Fazer um resumão aqui. O conceito que eu levo pra vida é um só. Exemplo. Eu orei, Deus me confirmou que era de Deus, só que deu errado. Alguém tá mentindo nessa história. Ou é você ou é Deus. Deus não mente, então eu fico do lado de Deus. Velho, essa questão de casamento que envolve uma terceira pessoa é muito simples. É escolha. Você precisa escolher. Amor não é um sentimento. Amor é escolha. Eu escolho amar aquela pessoa todos os dias da minha vida. Exatamente. Então assim, se der errado, eu tenho que entender que foi as minhas escolhas. Foi porque eu quis, eu vi, eu poderia ter hesitado ou não, mas eu continuei. Então, na verdade, orar é você falar assim, olha, eu não quero que essa culpa fique toda comigo. Eu quero terceirizar essa culpa, que vem desde Adão, como o Matheus falou. Isso. Então, assim, na minha concepção você não precisa orar. O que você pode pedir, no máximo, a Deus é um direcionamento. Mas não peça para Deus te confirmar se aquela pessoa é ou não para você. É porque Deus ele nos dá maturidade, como eu falei, maturidade e consciência. É errado orar para Deus abençoar o relacionamento? Não. É corretíssimo você orar para que Deus abençoe o seu relacionamento.
Você tem que orar para Deus abençoar esse seu relacionamento, para Deus direcionar o seu relacionamento. Agora você, orar e pedir, Deus me manda a pessoa certa, isso é algo muito complicado, porque se é aquela pessoa certa, é engraçado que, essa pessoa certa, ela tem determinadas características que são positivas, que, não só vai ser uma pessoa no mundo que vai ter boas características ou só aquelas características, você entende? Então, busque conhecer a pessoa que você quer, claro, estando dentro dos padrões da sua congregação, da sua igreja, porque não pode ser julgo desigual. Sim, exatamente. Até porque você vai casar, e se tiver conflito no casamento, é complicado. Então busque conhecer a pessoa que você está querendo se relacionar e ore junto com ela para que Deus abençoe seu relacionamento. E busque os dois conhecer se vocês vão se suportar para um relacionamento mais maduro, que vai ser o casamento. Namoro é para conhecer. Namoro é para a gente estar conhecendo a pessoa. Só que muitas das vezes a gente usa o namoro como se fosse um simples prazer da minha rotina semanal. Aí levo a minha namorada para o cinema, a gente troca uns beijos, a gente mal conversa, eu mal conheço ela o suficiente, o quanto eu deveria, e fica nisso. Aí chega no casamento, ela se revelou, ele se revelou. Mas não, busque conhecer a pessoa e ore para que Deus abençoe o seu relacionamento. Exatamente. E é claro, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto no próximo bloco. Até, Brasil! Nós sabemos que, assim como está escrito lá em Gênesis 2:18, não é bom que o homem ande só, não é mesmo? Mas a gente também tem que entender que não é bom que você leve a oração e a resposta da oração ao pé da letra. Às vezes, a resposta foi humana, foi carnal, foi o que você queria e não o que Deus realmente estava falando. E é sobre isso que nós vamos destrinchar um pouco mais agora. É de Deus ou não, menino? Você orou ali e teve a sua confirmação. Foi a voz do Espírito Santo. O que vocês acham sobre isso, minha gente? Começando por Ian. Cara, isso aqui é muito... Como eu falei no bloco anterior, é você querer tirar totalmente a sua responsabilidade. Você falou, eu vou tomar uma atitude que muitas vezes... É porque eu acho que... Não, a principal coisa é o quê? É que a galera tá confundindo namoro com casamento. É tipo, você acha que o namoro você não pode terminar com ninguém e tal. Não, o namoro você tá conhecendo aquela pessoa. Então, você vai ficar responsável por entender aquela pessoa. Então, assim, quando você fala, Ian, eu orei e Deus me confirmou, você, na verdade, pra mim, você tá falando assim, ó, eu orei e eu não quero assumir essa responsabilidade sozinho, porque eu sei que se der ruim lá na frente, é de Deus e foi um plano de Deus maior na minha vida, é só pra terceirizar realmente a culpa, na verdade, na maioria das vezes. Eu aconselho o quê? Olhe mesmo as qualidades, os defeitos, pese na balança e aí tome a sua atitude, a sua... E aí, Matheus? Isso, concordo. Você colocar Deus no meio do relacionamento não tem problema nenhum. O relacionamento ele tem que ser a três. Deus ele tem que fazer parte do seu relacionamento, ele tem que ser a peça principal do seu relacionamento.
Porque se os dois, se um só for bastante devoto e outro não, aí vamos supor, vão e me confirmam, esse é de Deus, mas eu olho, rapaz, eu me esforço, eu passo tanto tempo de oração, mas aquele fulano não tá passando. Algo não tá batendo. Algo não tá batendo. A corda ela tem que ter 3 notas, tem que ter 3 dobras. E Deus, ele tem que ser a peça principal do seu relacionamento. Você orar, como eu havia falado, para Deus abençoar, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Agora, esse negócio de você orar e a pessoa falar, ó, fulano de tal, é teu. Meu amigo, isso é muito, 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 muito delicado. Porque o relacionamento desse presente de Deus, e você esse presente de Deus, ele vai passar por problemas também. Ele vai passar por diversas situações. E se você tivesse namorado com outra pessoa, não quer dizer que você não iria passar pelos mesmos problemas. Claro, você não vai passar pelos mesmos problemas, você vai passar por problemas diferentes. Porque são 2 cabeças diferentes. Sim, não pensam iguais. São criações diferentes. Eu fui educado de uma determinada forma, a outra pessoa foi educada de outra forma. Vai ter conflito, vai ter divergência, nem sempre vai entrar em acordo. E o que você tem que fazer é você observar. Deus abençoe esse meu relacionamento. Me dá paz, me dá paciência, porque ele está fazendo isso. Eu vou conseguir suportar, eu vou. Mas se estourar um pouquinho aqui o fio, eu caio em cima do pescoço dele. Então você tem que observar essas coisas. Eu vou conseguir suportar tal coisa. Tem gente que acredita nesse presente de Deus. Eu acredito que, em alguns casos, Deus confirma pelo seguinte fato. Que é assim, ó. Esse confirmar, né? Que assim, Deus, ele conhece. Sim, com certeza. Ele sabe as suas necessidades. E quando essa pessoa diz, Deus confirmou, é porque o quê? Se Deus fala que, vai abençoar o seu relacionamento, é porque Deus sabe que você vai conseguir suportar os problemas que vocês vão passar junto. E não que não vai ter problema. Não que não vai ter problema. Presente de Deus. Oxe, partiu, vou botar o pé pra cima que o relacionamento vai andar sozinho. Perfeito. Se eu não levantar todo dia, meu bem, eu te amo. Chego do trabalho, tô cansado, tô estressado, o patrão me irritou, mas eu não vou levar esse peso do trabalho, que é do trabalho, para dentro de casa. Exatamente. Eu vou chegar e vou falar com minha esposa, meu bem, como é que foi o seu dia? Perguntar, conversar com ela, porque se eu não alimento o meu relacionamento, é um presentinho de Deus, bota o pé para cima. Se você não alimentar o relacionamento, ele não vai andar. O relacionamento, ele tem algumas bases que elas têm que ser bastante observadas. Todo relacionamento, para ele andar e dar certo, tem 2 coisas que eu falo que são principais, que é o diálogo e a transparência. E sem essas 2 coisas, o relacionamento ele não anda. Sim, ele não anda. Se eu não dialogo, se eu não converso com minha esposa, o relacionamento ele vai esfriando. Quanto menos eu conversar, eu vou chegar do trabalho, oi, vou pro meu quarto. Que a minha esposa, o meu lar é o lugar onde eu tenho que ter paz. O meu lar, o meu momento com a minha esposa é o lugar onde eu tenho que ter paz. Então eu tenho que dialogar com ela e eu tenho que ser transparente. Por quê? Muita gente pensa dessa forma. Se algo eu não estou satisfeito, se algo me entristeceu, que meu cônjuge fez e eu não gostei, é o jeito dele. Eu vou ficar calado aqui, porque é o jeito dele. Então você tem que falar. Deve ser conversado. Porque você vai enchendo aquilo, vai virando uma bola de neve e no final você vai estourar coisas do passado que nem o cara vai estar lembrando, ou nem a mulher vai estar lembrando. Então você tem que ser transparente. Ou seja, esse presente de Deus, você não pode botar o pé para cima. Todo relacionamento, ele vai ter que ser necessário um esforço de ambas as partes. Isso é pra tudo, tá, minha filha? Sendo profetada, sendo oração, sendo confirmação, sendo escolha sua, você assumir seu próprio pepino, isso aqui é pra absolutamente tudo. Você entrou em um relacionamento, você tem que entender 2 coisas, mesmo se for no namoro ou se for no casamento. É fazer dar certo, analisar, conversar. Diálogo, como ele falou, é extremamente importante. Tudo que acontece que não tá no teu agrado, meu bem, se você não começa a conversar, você vai virando uma bolinha de neve e depois vira ali um negócio assim, sabe, que cai em cima de todo mundo,
esculhambou tudo, ninguém vê mais nada. Quando você vê, o povo já tá um com a cara pra lá, outro com a cara pra lá, já saiu até de casa se vacilar. E o intuito do casamento perante a palavra não seria esse, porque se a gente fala que a gente quer estar em uma trindade, né, com Cristo sendo o centro, com Deus estando no meio do relacionamento, você não vai estar em conflito diário. É como ele falou, você chegou do seu trabalho, você chegou de outro lugar, deixa o problema lá fora. A pessoa que mora com você, ela não tem nada a ver com o teu dia, entendeu? Você vai conversar, pergunta, como é que foi seu dia, o que você fez hoje, então, pergunta. A pessoa teve um dia complicado, ela vai te contar como é que foi, você pode dar uma fala para ela que tá falando, não, acontece realmente, mas não se deixe chatear por isso, não alimente isso no seu coração, porque é pior para você. Comece a dialogar com as pessoas, porque se você não dialoga, não tem como fluir. Tem muita gente hoje que vira e fala, mas eu orei, mas eu me esforcei tanto, mas disseram que era confirmação, chegaram lá, deram uma profecia de que era pra ser não sei o que, e o meu relacionamento tá indo por água abaixo, meu casamento tá sendo desfeito. Gente, pelo amor de Deus, isso já é uma coisa pessoal do casal. Se a pessoa não luta entre si pra concluir aquele negócio ali, não tem como durar. E aí agora a gente já entra em uma questão aqui a respeito de maturidade, para você entender suas próprias ações. E o principal, que é uma coisa que a galera se contesta muito, existe ou não um momento correto para você se casar? Tem uma idade certa para você se casar? Vocês acreditam que tem uma idade certa? E aí? Essa questão de idade certa, ela é muito relativa. Muito relativa. O exemplo que eu sempre dou existem pessoas de 20 anos, de 22 anos, de 21 anos que têm uma maturidade gigantesca, e existem pessoas de 30 a 35 anos que não existe maturidade nenhuma. Então essa idade, a idade ela não deve ser muito parâmetro, é claro. Eu acho que tem outras coisas que devem ser levadas mais em consideração. Coisa básica. Você consegue se sustentar. Às vezes a gente não foca muito, a gente olha muito qualidade, defeito, mas tem outras coisas também que são bem importantes para fazer um casamento. Você consegue se sustentar, você tem um emprego, porque eu já vi pessoas, exemplo, não é errado, isso aqui que eu falo, não é errado. Aí eu casei e fui para casa da minha sogra. Eu fui para casa do meu sogro. E é errado? Não é errado, sei. Eu não aconselho de maneira nenhuma. Entre casar pra morar com a sogra ou esperar mais um tempo, espere mais um tempo, sempre pensar duas vezes. Mas eu tenho um bom relacionamento com minha sogra, tenho um bom relacionamento com meu sogro. É por esse bom relacionamento que você tem que esperar mesmo, para que o dia a dia não desgaste isso. Então, primeiro olha o lado financeiro, calcula tudo, dá pra você sustentar você e a sua esposa? Beleza, independente a idade que vocês tenham, é claro, você tem que ser no mínimo, na minha visão, de maior. Os dois tem que ser de maior. Eu não sou muito daquela pessoa que espera, terminou a faculdade, passou em um curso público, tem uma casa. Não, você não precisa ter tudo isso. Você precisa saber sustentar, você já precisa ter uma maturidade, entender que o casamento, pra mim, é a decisão, no mínimo assim, uma das mais importantes da sua vida. Então você vai estar escolhendo, pelo menos no meio cristão, é escolher para a vida toda, viver com aquela pessoa. Então não existe idade, mas você olha outros parâmetros para tomar essa decisão. Com certeza. E aí, Matheus? Eu concordo. Para mim não existe questão da idade. Claro que você não vai pegar um menino de 18 anos e já vou casar. E é que no momento da paixão a gente gosta de tomar essas decisões bem precipitadas. Não, tem um pouquinho de calma. Não existe idade correta, mas sim maturidade. Eu concordo com o que Ian falou. E entro num ponto importante que foi a questão do financeiro. Eu assisti uma palestra um dia, o palestrante falou que você vai saber se você está pronto para entrar num relacionamento com 3 coisas: maturidade espiritual, maturidade emocional e maturidade financeira. Porque o financeiro ele é uma questão muito importante, questão financeira, mas eu vou seguir esses 3. A espiritual, não adianta eu ser uma pessoa que eu gosto bastante de ir à igreja, eu gosto bastante de participar, e o marido ele ser um cara ciumento. Rapaz, você está participando? Que tem? Você está participando muito daquele grupo. Eu acho que é ponta do maestro. Aquele ciúme bobo, sem necessidade, que aí entra na questão da maturidade emocional. Que a pessoa, quando ela não tem a maturidade emocional, ela não consegue lidar com suas próprias emoções, isso vai acarretar um grande problema no relacionamento. Com certeza. E a questão financeira, você tem que ter um preparo, porque você está sustentando uma família, você e sua esposa. Exatamente. Não quer dizer que sua mulher ela não vá trabalhar, ela pode, ela tem liberdade, embora alguns
ainda não tem um pensamento um pouco para trás, arcaico, a mulher ela pode sim ajudar. E porque essas duas questões, financeira e emocional, é um tanto importante, porque na questão financeira, por exemplo, e aí entra e traz um pouco sobre a questão da transparência, o diálogo, porque o homem, quando ele passa por um problema financeiro, que o salário não veio o quanto deveria, não vai dar para pagar as contas. Se não houver diálogo e uma maturidade emocional, tem homem que ele não quer que a mulher pague as contas. Essa ideia de minha mulher tá me sustentando, que negócio é esse? Porque aí chega na roda dos amigos, os amigos vão em resenha, aí ele vai e não gosta. Se você não tiver uma maturidade emocional, somos nós dois, a gente é uma carne, a gente aqui está dividindo os custos da nossa vida, da nossa casa. Então, a gente unifica o salário e a gente resolve esse problema. Se não tiver essa maturidade, isso vai acarretar em vários problemas. Até porque a questão financeira é um dos problemas mais graves nos relacionamentos, que acabam destruindo por conta dessa falta de maturidade. Não adianta também a mulher ser bastante gastadeira e o cara gostar de economizar, porque não vai dar certo. Um vai ter que aprender, ou o cara vai ser bastante gastadeiro também, ou então a mulher vai ter que aprender a se controlar um pouco. Exatamente. Por isso que é importante a questão do diálogo também. Né? Então, o equilíbrio. Então, não existe questão de idade, mas sim maturidade. Se você consegue sustentar esses 3 pilares, espiritual, maturidade espiritual, emocional e financeira, você está preparada para entrar num relacionamento e se casar. É só essa questão aqui é só para deixar claro uma coisa. Lembrando, a gente não tá falando para você que você não pode casar ou você só pode casar quando você já tiver sua casa quitada, quando você já terminou sua faculdade, terminou algum curso público. Porque hoje, é claro que essa parte profissional ela é importante. Eu quero que os jovens eles queiram estudar, eles queiram algo melhor para sua vida, isso é importante. Mas que isso não te impeça de casar. Exemplo, Ian, já viu essa frase, Matheus? Quem quer casa, quer casa. Sim. Por exemplo, eu só vou casar quando a gente tiver a nossa casa, por exemplo. Que, pra mim, na verdade, não é uma barreira. Necessário. Não é uma barreira. Eu conheço milhares de casais que começaram, moravam de aluguel e hoje já tem a sua casa própria, tranquilamente. O que os dois precisam ter é o quê? É um foco. Imagina, você ter um aluguel e posteriormente a gente vai conseguir a nossa casa. Então, assim, não deixe que isso te impeça, mas é bom sempre analisar antes essa questão. Com certeza. Tempo, planejamento e maturidade serão os assuntos que a gente vai debater aqui no nosso próximo Bloco Brasil. Aguardo vocês. É aquele script, né, Brasil? Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Tem tempo para tudo, meu filho. Tem tempo para você se juntar, tem tempo para você conquistar suas coisas, tem tempo para você começar a se relacionar, tem tempo para você casar e tomar suas próprias atitudes e começar a amadurecer na vida. É sobre isso que a gente vai tratar agora. O tempo ideal para a gente poder entrar em um relacionamento e você se casar, eu diria que não se relaciona 100% à idade. Isso é um pontinho que não soma em nada no final das contas, né? Eu acredito que vocês também concordem assim. Porque o que mais soma aqui, como a gente já falou, é a respeito da forma em que você vê as coisas que vão acontecer. Uma coisa que a gente vai frisar bastante aqui agora é a respeito de dinheiro, né, como o lado da finança, que são uma coisa que pega muito, e de você ter planos para sua vida. Nós sabemos que tem muitas pessoas, principalmente voltando aqui para os cristãos, que é o nosso intuito real aqui, que acabam entrando em um relacionamento, começam ali no namoro e elas não sabem colocar um prazo final naquele namoro. Isso é complicado, porque o ser humano é carne e tem que ter cuidado com essas coisas, criatura de Jesus. E agora também tem pros casados, a pessoa se casa e ela não consegue controlar em absolutamente nada. Ela acha que a vida dela, antes de poder gastar e fazer o que ela bem entender quiser, como uma pessoa que era sozinha, vai continuar igual. E esquece que tem que haver renúncia para dar certo. É sobre isso que nós vamos falar. A gente já começa aqui agora com o Ian segurando esse babado novamente. O que é que você acha da importância da conversa da finança, que foi um ponto que o Matheus tinha tocado no bloco anterior? Como eu falei, ela tem que se, na verdade, você tem que se sustentar, primeiramente. Você tem que saber se você consegue se sustentar. Quando eu fui casar, eu recebi vários conselhos e também assisti muitos vídeos. E o que a galera mais precisava era isso. Você já consegue se sustentar, porque você tem que colocar tudo realmente na balança.
seja de casa, o financiamento, o aluguel, água, luz, gás, tem que ser muito claro e, como o Matheus falou, tem que ser muito transparente. Com certeza. Essa questão de se você vou ocultar o que eu gasto, o que eu compro, então eu achar que vou viver a mesma vida que eu tinha de solteiro, não existe isso em momento nenhum. Você vai entender que agora você é responsável por uma família e você vai ter que dar o máximo para que aquela família, para você suprir todas as necessidades daquela família. Então assim, seja bem claro com a sua esposa ou com o seu esposo referente a finanças e primeiro entenda, antes de você querer assumir uma responsabilidade de um matrimônio, lembre-se sempre, eu preciso me sustentar primeiro e entender que a minha fiança tem que ser compatível com a minha família. Isso, eu concordo plenamente com o Ian. Que você tem que observar isso e que a gente volta na mesma questão da maturidade. Exatamente. Se você não tiver maturidade para isso, que tipo, você casa, mas quer continuar vivendo uma vida de solteiro, é por isso que o namoro é para você conhecer totalmente aquela pessoa. Não tenha medo de terminar se você vê que o relacionamento ele não vai dar certo. É melhor você terminar agora, que você sabe que vai dar errado, do que você ficar empurrando com a barriga um casamento que você não vai estar feliz. Você vai tentar corrigir um erro naquela pessoa que ela não vai querer aceitar essa correção. Não vai dar em nada. Então você tem que ter essa maturidade. Eu era solteiro, hoje eu sou casado, agora vive eu e minha mulher. Somos nós dois. Então eu não posso pegar meu dinheiro e farrear, vou fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. Não. Eu tenho uma responsabilidade a zelar agora. Eu tenho que chegar. Sentei eu e minha esposa, vamos ver os gastos desse mês. Sobrou um dinheiro. Aí conversa você e sua esposa. Você não vai viver o dia todo com a sua esposa. O homem é importante, ele ter um momento, ele, os amigos e a mulher também. O momento ela e as amigas. Mas você não pode pegar o dinheiro e sobrou um dinheirinho aqui, eu vou pegar, vou farrear com meus amigos. E depois a mulher tá precisando, tem dinheiro, rapaz, não sobrou nada esse mês. Não sobrou nada. Mas tu saiu com teus amigos. Eles que pagaram. Então, essa questão da transparência, maturidade. Se eu não tenho uma maturidade financeira, meu relacionamento ele vai começar a roer, porque é uma pedrinha que vai caindo, e de uma pedrinha já é um espaço para cair mais pedras e tudo desmoronar. E você falou a respeito da questão do tempo do namoro. Cuidado. Porque isso é complicado. Cuidado. Homens gostam mais de enrolar as mulheres. Homem, ele, em si, ele gosta mais de enrolar, enfeitar. Tome cuidado com isso. Não existe um tempo certo assim para você começar a namorar. Eu digo, para você começar a namorar não existe um tempo certo, porque, olha só, a gente namora para casar. Isso. E casamento é algo sério. Teve até uma amiga que ela veio me perguntar, porque a família dela estava enchendo muito a cabeça dela nas reuniões com a família, ficava falando, minha família, e aí você vai arranjar namorado quando? Hoje. Quando é que você vai arranjar o seu namorado? E as meninas, elas passam mais por isso. Verdade. E eu falei pra ela, cuidado, olha, é você que vai casar. Então não se importe com os comentários do outro. Isso. Que se você ficar nesse desespero, eu tenho que achar, você não vai olhar os pontos importantes, que foi o que a gente falou bem no início, aqueles pontos negativos. E casamento é pra vida toda. E a vida toda não é um tempinho curtinho. Esse até que a morte nos separe tem uma caminhada muito longa até lá. Então, se você... mas eu tô muito velha. É melhor você estar velha, sozinha e feliz, do que velha com um velho ou novinho passando por certas tribulações, uma dor de cabeça. É melhor eu estar sozinho, sem minha dor de cabeça, do que estar com uma pessoa por conta de desespero e só vivendo tribulação após tribulação, tribulação após tribulação, dor de cabeça atrás de dor de cabeça. Não tenha paciência. Exatamente. Eu estou preparado, eu tenho uma necessidade de entrar no relacionamento, eu estou gostando daquela pessoa, vou olhar com calma, paciência. Não, mas eu estou muito velho, eu não tenho que segurar aquela pessoa, porque aquela pessoa não precisa de cuidado, que o desespero, ele nos cega. O desespero nos cega. Com certeza. Com toda certeza. Essa questão de tempo de namoro para acabar, ela é muito relativa. Ian, existe um tempo mínimo para você namorar a pessoa e casar?
Na Bíblia não te fala isso. Não existe um tempo mínimo, nem um tempo máximo que você tem. Mas você pode tomar alguns cuidados simples. Qual o cuidado? Velho, um tempo mínimo que eu falaria pra pessoa falar assim, no mínimo, porque eu já vi casos de pessoas casar com 6 meses. Casou com 6 meses. Na minha concepção, muito arriscado. Quem quiser é ótimo, mas... Tenta a sorte você tá brincando. Mas o mínimo você tem que ter 1 ano. Eu ainda acho muito pouco, mas 1 ano. Tá? No máximo, hoje em dia, estourando 3 a 3,5. No máximo. Porque a gente tem que levar algumas coisas em considerações. Primeiro, entender que, como a gente está falando para o público cristão, é que essa parte do tempo, quanto mais tempo passa, mais íntimo de uma pessoa você fica. Então, cada mais você está propenso a cometer algum pecado. Exatamente. Curiosidade surge, os pensamentos mudam. Exatamente. Você pode perder o seu autocontrole. E é com tudo isso que você tem que começar a ter uma calma, começar a dar um freio. Por quê? Porque querendo ou não, meu bem, criatura de Jesus, é um atrito constante que você está tendo ali que batalhar todo santo dia no final das contas. Então, se você não tiver cuidado, o negócio dá ruim. Então, gente, principalmente vocês que são do Escolha Esperar ou que estão se relacionando aí no seu namoro, comecem a analisar tudo isso que a gente falou aqui agora como algo construtivo para somar na vida de vocês. Porque o intuito aqui não é chegar para você e dar uma cajadada de tá errado, desiste disso, se conserte. O intuito é te orientar para o que você deve fazer, o que você deve analisar agora, cabe a você, se você vai ou não querer. Tem muitas igrejas que orientam sobre isso, mas às vezes a gente sabe que falta um pouquinho da fala, né? Exatamente por conta dessas coisas, para falar de finança, para falar de dar um freio quando necessário, para tocar nesses pontos. Isso já vai ser um assunto que a gente vai se aprofundar em um novo programa futuramente. Mas antes de encerrarmos, eu queria também que você deixasse aqui uma pauta final para o que vocês diriam para a galera que está aí no Escolhi Esperar e também na galera que está aí noiva ou em um namoro nesse momento. O que vocês deixariam de fala para eles aqui? E aí? Quem começa? Como o Lari estava falando, o que a gente está falando aqui, nós não somos donos da verdade absoluta. O que a gente está falando aqui não é verdade absoluta e você vai ter que engolir. Não. São ideias e pontos que a gente acha, a gente concorda e a gente passa essa visão. Não quer dizer que o que a gente pensa está certo, o que vocês pensam estão errado. São assuntos que a gente pega, a gente reflete, a gente discute para poder estar trazendo aqui para vocês. Então, é algo para vocês pensarem. Porque são pontos importantes, as coisas que a gente falou aqui. São pontos importantes que servem tanto para vocês que estão assistindo, quanto para a gente que está aqui mesmo conversando. Que pareça pouco. Às vezes a gente acha que é uma bobagem, mas não é. Porque são essas pequenas bobagens que acabam destruindo um relacionamento, muitas das vezes. Isso. Então, o recado que eu dou, não só a vocês, mas para mim também, é paciência. Primeiro ponto, paciência. Se você é noivo, veja que do noivado já é para o casamento. Veja se é isso que você quer. Veja se é essa pessoa que você quer. Ah, mas é porque eu já estou noivo. Você está noivo, você não está casado. Você está noiva, você não está casada. Então tenha paciência, observe. Veja se essa pessoa vai valer a pena estar com essa pessoa. Se edifica, né, na sua vida. Isso. E o que a gente falou no início, se os pontos negativos dessa pessoa serão suportáveis no casamento. Porque se não forem, você não vai poder depois reclamar. Porque, reclamar com quem? Isso. Se Deus ele me deu a maturidade, Deus me deu olhos, foi para ver. Exatamente. E se eu estou vendo essas coisas e ignorando, eu não vou poder culpá-lo depois por isso. Então tenham paciência, observem, e se vocês estiverem preparados, vão com tudo. Yeah. Bom, para finalizar, serve aqui para todo mundo. Eu vou com o Matheus. Paciência, tanto para você que está conhecendo alguém nesse momento, para você que é noivo e para você que é casado, paciência sempre, tenha paciência. E o segundo é sabedoria. Se um dia lhe faltar sabedoria, que você tenha paciência. E se um dia lhe faltar paciência, que você tenha sabedoria para tomar a atitude correta. Tanto no namoro, no noivado e no casamento. Frisando sempre, não pule as etapas, são etapas. O namoro é para você conhecer, o noivado é para você se preparar num todo, e o casamento é para você desfrutar da bênção de Deus e suportar aquela pessoa. Se você percebeu que aquela pessoa ela tem alguns hábitos, tem algumas coisas que fogem dos seus princípios no namoro ou no noivado,
simplesmente fuja. Se ela não quis mudar, porque entenda, você não vai mudar ninguém. Quem muda é eu escolhi mudar só. Simplesmente isso. Se eu não escolher mudar, não adianta, eu não vou mudar. Então, se aquela pessoa não quis mudar e ainda continua com os mesmos hábitos, infelizmente, dê adeus pra ela. E se você está no casamento, aprenda a amar sua esposa todos os dias. Entenda, amar não é um sentimento que você sente. Amar é uma escolha. Então escolha todos os dias amar sua esposa. E basicamente é isso. Sabe aquela frase, quem quer dar um jeito, use isso de forma positiva na sua vida. Se policie, corra atrás, faça dar certo. Você quer se casar, você quer ter uma vida bem sucedida, isso é pra tudo, no geral, aqui e agora. Se policie e corra atrás de tudo aquilo que você quer. Porque quanto mais você batalhar, e principalmente junto, quanto mais juntos vocês estiverem, melhor. Isso soma muito futuramente, tanto para vocês dois mesmos se autoconhecerem mais e saber até que ponto um vai pelo outro, né, ali de tentar correr atrás, porque eu lembro que antes de eu me casar, eu vendia doces na rua para conseguir dinheiro para poder me casar. Então, bem, tudo isso é um ponto para você analisar. Se policie, analise o que você realmente quer, porque tudo isso é um ponto que vai gritar muito lá na frente. Fora isso, meu bem, seja feliz. Pegue todos os pontos que a gente falou aqui agora, só na sua vida, que dá um bolo muito massa, entendeu? Para você ter uma vida aí daorística com o seu cônjuge futuro. Se você está casado, comece agora a repensar aí o que eu poderia mudar, já que o relacionamento não está perfeito como eu queria. Porque a gente sabe que discussões existem, a gente sabe que conflitos fazem parte. Mas não é para ser eterno, é para ser algo ali agora que a pessoa resolveu. Então comece de fato a tentar entender o seu parceiro, comece a dialogar mais com ele, como nós falamos aqui a respeito, e eu tenho certeza que Cristo ele vai te orientar aí, meu filho. Na luz da palavra tudo dá certo. E é isso, Brasil. Até o próximo programa.